CBN, pautas do dia. Estamos de volta com o CBN Pautas do Dia na manhã desta quinta-feira, 27 de julho de 2023. E hoje é o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho. Você sabia, Salgado Neto? Sabia, mas agora a gente vai prestar mais atenção para a gente não ter problema, né? Com certeza. E vamos conversar um pouco mais sobre essa data com o Matheus Matos, ele que é instrutor de segurança no trabalho do Senac Pará e está marcando presença no estúdio da CBN Amazônia. Matheus, bem-vindo, bom dia para você. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Vamos hoje elucidar algumas dúvidas que a gente tem em relação à área e deixar a sociedade também toda em alerta aí em relação ao dia e ao marco importante. Lá em Macapá com a gente, apresentando o programa e vai fazer perguntas, o Salgado Neto. Bom dia, Matheus. Bom dia, Salgado. Matheus, seguinte, queria que você começasse falando sobre a importância da data, né? Que gera reflexão, mas abre para vários debates. O dia 27 de julho, na verdade, ele nasce lá da década de 70. A gente tem ali até 70, 72, mais ou menos um período no qual a questão de higiene e medicina do trabalho ela ganhou uma tona muito forte. Então ali a gente teve a implementação de diretrizes, de marcos voltados à área de higiene, segurança e saúde do trabalho. Até então, para a gente ter uma noção em cenário nacional, a gente tinha uma concomitância, uma quantidade absurda de acidentes e o Brasil liderava isso. A gente tinha uma crescente muito grande no cenário econômico nacional e, por conta disso, a gente tinha que ter um alerta e uma ação imediata. Então, essa data lá em 1972, ela marcou com a instrução, a sequência e a implementação das normas regulamentadoras que a gente tanto conhece hoje. Ô, Matheus, só para a gente destacar também, o que configura um acidente de trabalho? Vamos lá, o acidente do trabalho ele pode ter várias esferas. Ele pode ser um acidente do trabalho tanto na ação do dia a dia, na execução, quanto um acidente de deslocamento, tanto indo para o ambiente de trabalho, quanto retornando do ambiente de trabalho. Tudo aquilo que submeter a qualidade e saúde em relação à vida do trabalhador, gerando, logicamente, possivelmente um afastamento ou não. A gente tem acidentes tanto com afastamento quanto não afastamento, e isso pode gerar um prejuízo à saúde desse trabalhador diariamente. E, Matheus, se acontecer um acidente comigo durante o trajeto de ida ou volta do trabalho, é considerado um acidente de trabalho? É considerado. É considerado desde que a gente consiga implementar, mostrar, evidenciar que você estava naquela rota de execução ao seu trabalho. Bora lá, bora imaginar que você é um motorista, está realizando as ações no dia a dia, você tem uma rota a seguir. Se aquilo ocorreu no meio do seu fluxo de trabalho da sua rota, isso configura. Bora imaginar agora, por exemplo, que eu parei para executar uma outra ação externa, fui até uma padaria, fui até uma outra loja, que não configura aquele meu ambiente de trabalho. Aí a gente tem que realizar uma análise para verificar se aquela ação estava na rota de deslocamento da pessoa ou não. Provavelmente, nesse caso, ela não condiciona. Ô, Maurício, doenças ocupacionais, elas também se enquadram? Vamos lá, Salgado. Doenças ocupacionais, elas vão se enquadrar. E a questão delas, elas são super importantes por um motivo. As doenças ocupacionais, elas são voltadas às execuções das práticas do dia a dia no seu ambiente de trabalho. Então, vou te dar um exemplo que aconteceu muito forte. A gente tinha pessoas que trabalhavam com a produção de telhas que tinham a execução de amianto, por exemplo. Então, a gente tinha a execução e foi feito um nexo causal ao longo do tempo, onde muitas pessoas, muitos profissionais que trabalharam com aquela área, eles desenvolveram ao longo do tempo um tipo de câncer. Então, todo mundo que tinha esse nexo causal, que tinha essa trabalhabilidade voltada à questão do amianto, acabou gerando essa doença ocupacional. Mas existem outras. Bora pegar hoje no nosso atual cenário. A gente tem hoje uma sociedade que cada vez mais trabalha, principalmente em home office, outras ações que exigem muito período vinculados à tecnologia, a práticas. Então, a gente tem uma lesão por esforço repetitivo muito intensa. A gente tem outras práticas que elas precisam ser elucidadas e elaboradas. Não é à toa que hoje, principalmente nos mais variados cenários, mais variados meios, a gente tem questão de ginástica laboral, a gente tem questão de outras práticas que são incentivadas no dia a dia ao funcionário. Para quê? Para que ele consiga executar aquela prática com maior produtividade, maior qualidade, saúde e segurança no seu dia a dia. Agora sim, Matheus, o que a empresa precisa oferecer ao funcionário para evitar os acidentes? Ela precisa oferecer condições de execução das atividades adequadas, independentemente da área ou da função que aquele profissional ele execute. Eu vou te dar um exemplo vinculado a um processo. A gente tem aqui no nosso eixo do estado, Pará, Amapá, toda a nossa região norte, a gente tem muito forte a questão industrial.
Então, questão industrial, de produção, mineração, bauxita, enfim, vários cenários no qual a gente precisa ter um acompanhamento constante em relação a condicionantes de equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, execução das práticas diárias, como esses nossos funcionários eles estão executando isso no dia a dia. Então, esse acompanhamento intenso, diário, rotineiro, ele é a melhor prevenção que a gente consegue fazer e, principalmente, treinar os trabalhadores. Treinamento constante, monitoramento, ele é fundamental para que a gente consiga realizar uma implementação e uma análise adequada e ter êxito real nesse processo. Matheus, a gente imagina que é muito mais fácil acontecer acidentes de trabalho com atividades que, digamos, são consideradas de risco. Eletricista, caminhoneiro, motorista de ônibus, que são, digamos, expostos a um risco maior. Num ambiente, digamos, de escritório, a gente imagina que seja um ambiente mais tranquilo, que não pode ocorrer acidentes, mas todos são considerados acidentes de trabalho caso venham a ocorrer. Na verdade, a gente tem que analisar os possíveis riscos que eles podem oferecer. Dentro da área de segurança, nós temos 5 grandes áreas de risco que a gente sempre acopla. São os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidente. Dentro desses 5, a gente tem uma esfera com N outros que podem estar inseridos lá. Se a gente pegar, por exemplo, uma área administrativa, área de escritórios, o ambiente no qual nós temos aqui, por exemplo, a gente tem a questão dos riscos ergonômicos, que eles ganham muito foco. Então, vou dar um exemplo básico. Se a gente está dentro de casa, está realizando um home office ou realizando alguma prática no nosso dia a dia, a gente tem que ter cuidado em relação à mesa que a gente está trabalhando, a cadeira que a gente está utilizando, se ela tem algum tipo de encosto em relação à área de braços, área da costa, se ela tem regulagem de altura, se a nossa mesa ela pode ser uma base única, que a gente não tenha um desnível muito grande para poder trabalhar, se o meu braço ele consegue estar apoiado em relação a essa região. Se a gente pegar, por exemplo, trabalhador, como você falou, rodoviário, pego lá meu motorista, ele tem horas ali realizando aquele trabalho de locomoção. Então vai lá, embreagem, acelerador, freio, você vai lá, utiliza a marcha, se for automático ou não, isso daí tudo vai influenciar na prática diária e na execução disso. E aí a gente consegue gerar esse nexo causal e aí prever, logicamente, se eu estou lá na área como empresário, um investidor, eu tenho que entender que eu tenho que acoplar medidas de saúde e segurança coletiva para esse trabalhador e para todos aqueles que estão inseridos também nesse meio. Agora, Matheus, nós sabemos que, até porque você trouxe esse detalhe para a gente, que a empresa deve oferecer os equipamentos, deve oferecer a qualidade, a qualidade no serviço para aquele funcionário trabalhar. Agora, tem um detalhe muito importante. As empresas, elas são obrigadas a ter, por exemplo, um técnico de segurança do trabalho, seja físico, seja se for uma empresa grande em outro estado, mas que pelo menos passe orientações, porque assim, a gente vê um técnico de segurança do trabalho numa indústria. Uhum. A gente vê também, por exemplo, numa empresa de ônibus, mas e nos escritórios? Tem menos importância? Existe uma obrigatoriedade em relação a esse profissional, seja ele naquele espaço físico ou até mesmo só pela internet, sobre o fornecimento de informações dessa empresa em relação a essa segurança. Então, eu queria que você explicasse isso pra gente, porque eu vejo muito pouco. Max, depende muito da esfera e do número de funcionários que você tem em determinados locais. Mas a gente tem uma obrigatoriedade de atender a dinâmica de segurança do trabalho. Vou te dar um exemplo. CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A gente tem ali um número onde, se eu tenho de 1 a 19 funcionários, eu tenho a obrigatoriedade da empresa designar uma pessoa para que ela seja responsável pela área de segurança. Se eu tenho um número superior a isso daí, eu tenho que ter um processo de eleição no qual eu vou ter que ter um responsável. Um técnico de segurança, geralmente, ele vai ter a partir de um determinado número de pessoas que eu tenha lá naquela empresa como obrigatoriedade. Porém, eu tenho toda uma documentação que essa empresa precisa adequar, que ela precisa entregar. Por exemplo, ela tem que estar adequada em relação ao PGR, ela tem que ter uma análise ergonômica do trabalho, e quem executa isso, quem faz essas práticas, é o nosso técnico em segurança. E esse técnico em segurança ele pode ser ou fixo, ou pode ser uma empresa vinculada externa, pode ser um MEI, pode ser um prestador de serviço, não importa. O que precisa é que essa pessoa ela esteja ali atuante e inserida. Para você ter noção, pegando a nossa esfera aqui da região norte, se nós formos avaliar, a gente tem aí um alto nível de empregabilidade da área. A gente tem hoje aí profissionais que saem, a gente imagina geralmente só o eixo industrial,
A gente imagina, mas obras. A gente tem a cidade cercada de obras, construções. Eu tenho que ter um técnico de segurança nessas obras. Para quê? Para que ele consiga executar essas práticas diárias. E ali eu trabalho com diversas pessoas no dia a dia e sempre prevenindo a saúde e qualidade de vida desses funcionários. E sempre ambientalizando nas condições também de higiene e saúde ocupacional. Ô, Matheus, deixa eu contar aqui uma situação. Eu conheço uma pessoa que trabalha numa empresa privada e aí essa pessoa, ela recebe da empresa, né, os itens de segurança, de proteção individual, né, os EPIs. E aí, essa empresa, ela tem uma equipe de fiscalização, que ela vai nos locais onde as equipes vão estar. E aí, se alguém tiver lá sem um desses itens, ela dá uma anotada e depois essa pessoa ela é notificada e pode, inclusive, sofrer uma punição aí. E aí, esse meu amigo estava sem um capacete. A equipe de fiscalização chegou lá com ele e dá teu autógrafo aqui, tá? Porque você estava sem capacete. Esse caboclo reclamou, mas aqui não tem risco nenhum, eu não estou embaixo de uma mangueira, não sei mais o que, e tá calor, vou ter que ficar com óculos. O cara, bom, é regra da empresa, tem que usar todos os itens de segurança, porque senão o Ministério do Trabalho pode fiscalizar, não vai ter, acontece um acidente, pronto, problema para a empresa. Isso é muito comum, Matheus? É muito comum. É muito mais comum do que a gente imagina em diversas esferas, em diversos locais. A questão dos EPIs, equipamentos de proteção individual ou os coletivos, eles foram feitos para serem usados independentemente do funcionário, de nós acharmos que a gente está ou não vulnerável a algum tipo de risco. Então a gente precisa realizar e precisa utilizar eles a todo instante, a todo momento, justamente pelo motivo base, que é saúde e segurança desse trabalhador e de todo mundo que está envolvido. Se eu estou trabalhando, por exemplo, numa obra pública, num prédio, numa edificação, e aí eu estou, por exemplo, com essa ausência aí do capacete porque eu estou num ambiente externo, pode cair alguma coisa do prédio, algum detrito, alguma coisa que venha a bater nessa pessoa. Ah, Matheus, então é por isso que eu tenho essas estruturas externas, por exemplo, que são chamados bandejões, onde eu vou evitar com que caia alguma coisa no carro ou nos transeuntes da rua? Exatamente. E aí essa questão ela é única. E aí a gente tem foco em diversas áreas. A gente tem, por exemplo, a luva. Tem muita gente que reclama de usar uma luva. Ah, porque me atrapalha, porque eu não gosto, porque esquenta. Mas aquela luva pode inibir uma situação de corte ou algum peso maior que possa vir ali, ela possa te auxiliar nesse processo. O colete, galera que trabalha na área elétrica, por exemplo, quando eu trabalho ali em redes de transmissão, eu tenho os óculos de proteção. Então, por exemplo, se eu estou num dia muito ensolarado, pode gerar algum tipo de arco elétrico e aquilo lá vai inibir justamente o contato direto que você vai ter com a sua área frontal da vista. Isso tudo vai influenciar. O acidente ele não escolhe dia, ele não escolhe local, mas a gente tem que estar sempre atento para que nós não estejamos vulneráveis aí a algum tipo de situação como essa. Matheus, então, para a gente ir finalizando, infelizmente, né, o tempo já passou voando. Passa rápido, né? Qual seria o último recado, então, que você tem a passar? Lembrando, hoje, né, é um dia importante, é um dia especial, 27 de julho é o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho. Fica à vontade aí para se despedir do ouvinte e volte sempre, porque falar de segurança no trabalho é fundamental. Obrigado, Max. Bom, me despedir em relação aos ouvintes, em relação a toda a equipe, primeiro chamando em relação ao alerta, né, que não façamos segurança só no dia, só naquela data, é uma constante diária. Nós temos hoje níveis alarmantes no país em relação a afastamentos de acidentes do trabalho nas mais variadas áreas. A qualificação ela é constante, ela é necessária, tanto dos profissionais da área, então qualificação como técnicos, engenheiros, e nós precisamos realizar isso constantemente, porque as normas elas se atualizam. Para nós termos noção, hoje são 38 normas regulamentadoras que elas amparam a sociedade, o trabalhador de forma dinâmica, e a qualificação constante ela é necessária dia a dia. A título de convite, eu gostaria de agradecer desde já ao Max, ao Salgado, e deixar aí aos ouvintes para visitar a página do Senac, por exemplo, Senac Pará, para darem uma olhadinha, que a gente tem sempre curso ali de qualificação, moldagem, vinculados à saúde do trabalhador constante. Então é isso, Matheus Matos, instrutor de segurança no trabalho do Senac Pará. Muito obrigado pela visita, tá bom, Matheus? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, Matheus. Obrigadão. Tchau, tchau.